hoje a gente vai continuar a nossa mensagem, né? A gente começou no domingo falando sobre cegueira espiritual, né? E essa cegueira se divide em dois blocos, cegueira emocional e cegueira espiritual mesmo, né? Quando eu falo uma cegueira depois do pecado, surgiu duas cegueiras depois do pecado, a espiritual e a emocional. Para que você seja liberto da cegueira emocional, 4 pontos que a Bíblia tratou. Primeiro, eu preciso entender que apesar do deserto que eu esteja, Deus está comigo, não tenha medo. Depois eu disse, não basta você entender que Deus está contigo, você precisa levantar, reagir, fazer alguma coisa. Depois, mesmo que você esteja no deserto, você tem que entender que outras pessoas estão no deserto. Não se atreva a sair do deserto sozinho. Deserto não é lugar de entretenimento, deserto é lugar de aprendizagem. Se você não aprender, desculpa dizer, você vai voltar para o deserto de novo. E 4º ponto, permaneça com as pessoas que estão no deserto um pouco mais. Não é uma cesta básica que vai aliviar o fardo de uma pessoa. Não é uma oração no hospital que você aliviou o fardo ou o deserto dessa pessoa. Às vezes é continuar até ela se reestabelecer e sair do deserto que ela está passando. Isso é abençoar pessoas. Ontem eu falei de cegueira espiritual e 4 coisas também são importantes para você se libertar da cegueira espiritual. Primeira, esvaziar-se. Deus não pode agir em alguém que acha que é mais importante do que o universo. Não pode agir em alguém que está se colocando numa posição elevada. Deus precisa nos esvaziar de quem somos, para que de fato o Espírito possa habitar em nós. A vasilha está cheia do azeite do Espírito Santo. Eu falei esvaziar-se. Depois de eu esvaziar, eu vou para o quarto, para o secreto, buscar a Deus em secreto. E essa oração secreta é uma oração de importunação, mas importunar pedindo o batismo do Espírito Santo. 4 coisas: esvaziar, oração em secreto, importunar com essa oração, e essa oração ela tem propósito. O propósito é batismo do Espírito Santo. Hoje eu vou falar, e saibam que tudo isso que eu falei para vocês é um processo, não vai acontecer de uma hora para outra na sua vida, tá? Tem momentos que a gente vai demorar para fazer esses passos, e é natural a gente demorar para fazer esses passos, porque não acontece de uma hora para outra. Você precisa fazer algumas curas, talvez vai precisar de um psicólogo, de alguém que vai te ajudar na área emocional. Talvez você vai precisar pedir para o pastor te ajudar a enxergar alguma coisa que você não está enxergando no mundo espiritual, ou algum amigo, algum ancião, algum líder da igreja. Mas hoje imagina que você entendeu e fez todos esses passos. Hoje eu vou falar do primeiro elemento que é importante, depois que você se libertou espiritualmente e emocionalmente, tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Querido e amado Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de podermos ter uma semana inteira para falar de coisas espirituais. Mais do que isso, Pai, para tratar sobre curas emocionais e curas espirituais, Pai. Peço humildemente para que o Senhor se revele mais uma vez essa noite e mostre para nós o que o Senhor espera de nós, Pai. Pedimos isso, pedimos a presença dos Teus santos anjos, pedimos a ação do Espírito Santo, em nome de Cristo amado. Amém. Então, para a gente entrar na mensagem de hoje, eu preciso compartilhar pelo menos uma ideia com você, tá? Você já ouviu falar sobre soteriologia? Soteriologia. Soter é salvação, logia é estudo. Então, soteriologia é o estudo da salvação, tá? Assim como teologia. Tel, Deus, logia, estudo. Estudo sobre Deus. Nesse contexto sobre a salvação, sobre o estudo da soteriologia, existe pelo menos 3 conceitos que são importantes na salvação. O primeiro deles é a justificação. O segundo deles é a santificação. E o terceiro deles é a glorificação. No plano da salvação, você tem 3 conceitos que você precisa atender: justificação, santificação e glorificação, tá? E cada um deles é um semestre de estudo numa faculdade, tá? De for fazer teologia, um semestre cada um estuda um desses temas. Mas para ficar fácil, para que a gente não fique com palavras difíceis, eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples para você. Justificação nos liberta da condenação do pecado. É quando eu passo a aceitar Cristo como Salvador da minha vida. Justificação, ela me liberta da condenação do pecado. Eu passo a aceitar Jesus como meu Salvador, eu creio nele como meu Salvador. Santificação, ela me liberta da força do pecado. É quando eu passo a andar com Cristo. E quando você anda com Cristo, você não anda com o mundo.
Automaticamente, quando você anda com Cristo, não anda com o mundo, você não vai fazer as coisas que o mundo faz, mas você vai fazer aquilo que é a vontade do Senhor, e você está no processo da santificação. E glorificação, ela me liberta da presença do pecado, é quando eu passo a morar com Cristo. Se alguém perguntar para você o que é justificação, é só você dizer, é aceitar Cristo como Salvador pessoal, sem você fazer nada, é só aceitar Jesus. Se alguém perguntar para você o que é a santificação, é andar com Jesus, é você fazer o que agrada o céu, o que agrada Jesus, o que agrada a Deus, fazer a vontade de Deus. E o que é glorificação? É quando você vai morar com Jesus. 3 pontos muito importantes, tá? Mas dentro do primeiro ponto da justificação, existe um grito na Bíblia, que ele se repete muito. Qual que é o primeiro passo dentro da santificação, do aceitar a Cristo como Salvador pessoal? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, e você vai no verso 14 e verso 15. Verso 14, capítulo 1 de Marcos, verso 14, verso 15, tá? Obrigado, amor. Marcos, capítulo 1, verso 14, verso 15. O que Cristo falou quando ele falou sobre justificação? Qual que foi a tônica? Verso 14 assim, ó. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. E ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Então o ministério de Jesus Cristo começou, Cristo falando, arrependam-se e creiam no evangelho. Qual que foi a ordem de Jesus para os discípulos? Marcos capítulo 6, verso 12. Vai lá no Marcos capítulo 6, verso 12. Eu vou ler pelo menos, ler rapidamente 6 textos com vocês, tá? 6:12. 6:12. Qual que foi a ordem de Jesus aos 12? O que os 12 deveriam fazer? E aí o verso capítulo 6, verso 12 vai dizer o seguinte: então saindo eles, pregavam ao povo que se, o quê? Arrependessem. O que Jesus veio fazer? Vai em Lucas capítulo 5 aí, Lucas capítulo 5. O que Jesus veio fazer? Lucas 5, verso 32. Lucas 5, verso 32. 5, verso 32. Acharam? Amém? Diz assim, ó, o que Jesus veio fazer? Não vim para chamar justos, mas sim o quê? Pecadores ao arrependimento. O que Jesus falou para a igreja? Vai em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Verso 46, falando do contexto dos discípulos que estavam cegos espiritualmente, e disse-lhes, Jesus falando, assim está escrito que Cristo tinha que sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que seu nome se pregasse, o quê? Arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês serão minhas testemunhas. Então, qual que foi a ordem de Jesus para a igreja que estava cega espiritualmente e não tinha reconhecido ele no caminho? Pregue sobre arrependimento. Sobre arrependimento. Vai em Atos capítulo 2 e vamos ver o que a igreja pregou. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Depois de um sermão poderoso de Pedro, os discípulos ouviram o sermão poderoso de Pedro, fez um apelo poderoso, e aí o verso 37 do capítulo 2, diz assim, ó, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? E Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo.
a tônica inicial da igreja cristã, da igreja nascente, da primeira igreja que surge a partir de Cristo agora, a tônica dessa igreja é arrependimento, é arrepender-se. E aí os jovens estão estudando na lição aí, né? Muitos jovens aqui que têm a lição da escola sabatina estão estudando sobre esse tema. O que esse tema sobre arrependimento é importante? Bom, eu penso que às vezes a gente não entende ele por completo, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, mas eu quero que vocês me ajudem na hora que a gente ler os textos, tá bom? Arrependimento vem da expressão grega metanoia, que a melhor tradução seria a expansão da mente. Só que eu vou dizer para vocês que é muito mais que expandir a mente. A ideia de metanoia é a ideia de você sair de si e você olhar de fora como que estava a sua vida, e você vê que caos que estava a sua vida. A metanoia, a expansão da mente, mudar a mente, é você conseguir enxergar de forma clara a vida que você está vivendo. E isso acontece na sua mente, você sofre uma metanoia, uma mudança de mente, e você pega um outro rumo. Só que metanoia tem duas direções. Primeira direção, mudar a mente. E quando eu digo mudar a mente, não é mudar no sentido de só pensar diferente, tá? Mudar a mente é expandir. Eu vou dizer uma coisa para vocês que poucas pessoas vão dizer, mas se você já teve essa experiência, possivelmente você vai concordar comigo. Escutando um profissional de saúde mental e cristão disse uma vez que quando você atinge um momento de pecado, uma distância de pecado, a sua mente expande com relação a isso e nunca mais volta ao normal. E esse vai ser a sua luta até o Senhor Jesus Cristo voltar. Você rompeu com o pecado, você venceu o pecado, mas esse pecado ele vai ter lembranças para o resto da sua vida, marcas na sua vida, até Jesus Cristo voltar. Por isso que talvez aquele texto lá que diz que vai ter as folhas da árvore da vida serão para a cura das nações, possivelmente seja por causa dessa expansão que a mente teve por causa do pecado. Assim também acontece no arrependimento, essa expansão, essa mudança de mente. Só que não é só isso, amigos, é também fazer diferente do que eu fazia. Agora, abra sua Bíblia no livro de Lucas. E aí eu quero que você diga para mim, a gente vai fazer 3 leituras, e eu quero que você diga para mim quando que aconteceu a metanoia. Lucas no capítulo 15, uma história bem conhecida. Eu não vou ler toda a história, eu vou ler parte dela. De todas as histórias eu vou ler só parte. E eu quero que você me responda quando que aconteceu a metanoia, lembrando que o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Lucas 15, a famosa história do filho pródigo, tá? O filho pródigo pegou o dinheiro do pai e foi gastar todos os seus bens. Gastou todo o dinheiro que era do seu pai, que seu pai tinha lhe dado. Ele gastou com o mundo, gastou com coisas erradas, bebeu, foi longe demais. Só que quando ele estava no fundo do poço, quando ele não tinha mais dinheiro, aconteceu algo interessante. Olha o que diz o verso 16. Ali ele falando, né, do lugar onde ele estava. Vou ler o verso 15 para a gente entender. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar e voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos teus trabalhadores. E aí o texto continua a história, porque agora entra o autor, né? E ele fala, né? Pequei contra Deus, pequei contra o meu pai, eu vou voltar para o meu pai. E a grande pergunta é: quando que aconteceu a metanoia? Quando que aconteceu essa mudança de mente no menino aí no verso? Caindo em si. Caindo em si é expandir a mente, é você cair em si da situação que você está. Você olha para aquela situação: não, eu não mereço estar aqui, eu fui longe demais, eu errei, coisa e tal. Olha que lixo de vida que eu estou vivendo. Isso aqui na casa do meu pai não tem isso aqui. Eu vou voltar para o meu pai, eu posso ser um trabalhador dele. E ele está ali compreendendo a situação que ele se encontra, e ele agora cai em si. Esse cair em si é expansão da mente. Agora vai para a segunda história. Vai lá na história de
Atos capítulo 16. 3 histórias que eu vou ler. Uma eu já li agora. Atos 16. E aí eu vou fazer a pergunta para vocês, tá? Presta bem atenção. Quando que aconteceu a metanoia? Atos 16. Atos 16 vai contar a famosa história de Paulo e Silas que foram pregar na cidade de Filipos. Eles começaram a pregar o evangelho e uma mulher chamada Lídia se converteu. Mas enquanto Paulo estava lá, ele expulsou o demônio de uma das mulheres que dizia que eles eram homem de Deus. Ela estava possuída de um demônio. Ele faz uma oração, expulsa o demônio. Adivinhava supostamente cidade de Filipos, os romanos pegam Paulo e Silas e espancam Paulo e Silas e levam Paulo e Silas para a prisão, e Paulo e Silas estão na prisão. Lembra dessa história? E aí agora eles estão lá de ponta cabeça, presos com os pés no tronco, e aí o carcereiro dorme, Paulo e Silas louvam a Deus dentro da prisão, e à meia-noite há um terremoto e Paulo e Silas estão livres. Vocês lembram dessa história? Essa história está aí no capítulo 16, depois você pode ler. Depois que o terremoto aconteceu, o carcereiro acorda desesperado e ele percebe que as cadeias se abriram, ele vai pegar a espada e vai passar pelo pescoço. E aí Paulo e Silas grita para ele: ó amigo, não faça nada com você. E agora eu quero ler com você essa partezinha e você vai me dizer aonde que aconteceu a metanoia. Capítulo 16, verso 27, tá? Verso 27, 16, verso 27. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxou a espada, ia suicidar-se. Pensou que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? A pergunta mais bonita do universo. E eles responderam, Paulo responde a resposta mais bonita do universo: creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas e os açoites, e logo a seguir ele e todos os membros da casa deles foram batizados. Pergunta para você, quando que aconteceu a metanoia no verso? Quando que aconteceu? Oi? O arrependimento, a metanoia, quando que aconteceu? Quando ele perguntou o quê? O que devo fazer para ser salvo? É isso aí? Todos concordam? A metanoia começou aí, mas a metanoia de verdade, o arrependimento aconteceu quando? Esse homem só batia, só maltratava e só prendia. Mas a mudança de mente, a mudança do indivíduo acontece quando ele passa a fazer diferente do que ele fazia. Isso é metanoia. Metanoia não é você enxergar que o seu mundo tá errado, não é só enxergar que as coisas estão erradas, não é só você dizer eu me arrependo disso, mas é você fazer diferente do que você fazia. Ele só batia, ele só maltratava, ele levava preso, ele arrastava as pessoas, ele colocava na prisão, ele judiava das pessoas. Mas quando aconteceu a metanoia, ele começou a levar para casa, ele começou a cuidar das feridas, ele começou a dar comida. E aí depois que ele fez isso, ele foi batizado. Vocês perceberam isso? A metanoia acontece não só quando você enxerga a sua realidade, mas quando você faz diferente do que você fazia. Isso é muito importante. Se antes você maltratava a sua esposa, se antes você maltratava os seus filhos, quando acontece a metanoia de verdade, você trata ela bem, você cuida dos seus filhos, você trata a sua casa como o melhor ambiente. Se antes você falava palavrões, quando saía só palavras feias da sua boca, o que você fala era palavras ruins que maltratavam outras pessoas. Quando acontece a metanoia, não é você só se arrepender disso, mas você tratar com palavras de amor, é você edificar a sua casa, é edificar as pessoas. Metanoia, irmãos, não é algo cognitivo. Mudança de mente, arrependimento não é algo cognitivo, é você fazer diferente. Se antes você estava numa direção, você precisa ter e mudar e voltar a fazer diferente do que você fazia. Isso é metanoia. Pegaram aí? Terceira história, vai em Lucas, capítulo 19. Lucas 19, e agora eu vou ler toda a história e você vai dizer para mim
Quando que acontece a metanoia? Lucas, capítulo 19. A história é bem conhecida. Vou ler a partir do verso 1. 19, verso 1. Diz assim: E entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então correndo, adiantou-se e subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou retribuir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve o quê? Quando que aconteceu a metanoia? Oi? Verso 8, o que diz o verso 8? Isto, perfeito, verso 8. O que está acontecendo aqui? Esse arrependimento verdadeiro e genuíno. Zaqueu só sabia furtar, Zaqueu só sabia desviar, Zaqueu cobrava imposto errado sobre o que ele cobrava dos impostos. Ele roubava só para ele, só queria o dinheiro para ele. Só que o texto bíblico vai dizer que aconteceu uma metanoia quando Jesus encontrou Zaqueu. Jesus não falou nada, Zaqueu se colocou em pé e disse assim: agora, Senhor, eu dou metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém, eu dou 3 vezes mais. Você conseguiu perceber o texto aí? Zaqueu só roubava, Zaqueu furtava, Zaqueu desviava, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele começou a dar, ele começou a compartilhar, ele começou a dividir, e isso é arrependimento. Arrependimento não é só algo de expandir a mente, mas você fazer diferente do que você fazia. O nosso grande problema é que quando a gente diz: eu me arrependi ao Senhor, eu me entreguei ao Senhor, eu fiz diferente, eu entendi que o mundo é diferente, mas continua fazendo as mesmas coisas, e isso não é arrependimento. Arrependimento é muito mais do que está na sua mente. Arrependimento é você decidir fazer completamente diferente do que você fazia, e isso é arrependimento, irmãos. Por esse motivo, olha o que João Batista vai dizer. Vai lá, o último verso que eu vou ler com vocês, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. João Batista chateado, magoado com os fariseus, que entendiam muito sobre a Bíblia, tinham conhecimento sobre a Torá, sabiam de cor o Antigo Testamento. E o verso 7 do capítulo 3 diz assim, ó: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, falando para os fariseus: quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? E aí ele vai dizer: produzam o quê? O que diz aí? Frutos dignos de... E o que seriam os frutos dignos de arrependimento? Fazer diferente do que você fazia. E eu vou dizer que o cristianismo se divide em 2 partes. Há cristãos que se arrependeram, mas continuam fazendo a mesma coisa. Esse arrependimento não é sincero, não é um arrependimento genuíno. Mas existem cristãos que conheceram o Senhor Jesus Cristo, se entregaram a Jesus, e eles passaram a fazer diferente do que eles faziam. Quantos aqui nessa igreja mudaram completamente a jornada? Você mudou a sua jornada? Eu mudei a minha jornada. Eu mudei completamente a minha jornada. Eu creio que muitos de nós aqui mudamos a jornada. E isso é
arrependimento. Se antes eu bebia e eu bebia muito, se antes eu usava droga e eu usava muita droga, hoje eu vou o oposto disso. Hoje eu vou para tentar aliviar o fardo daqueles que estão nesse mundo de drogas, de bebidas e coisa e tal. Eu faço de tudo para fazer diferente do que eu fazia. Se antes eu empurrava pessoas para esse mundo, hoje eu tento tirar pessoas desse mundo, porque esse é o chamado que Deus me deu. Isso é arrependimento. Olha que texto forte esse daqui. Então, antes de ir, né? Na justificação, o primeiro ponto da justificação é arrependimento genuíno. E arrependimento genuíno acontece quando eu mudo, quando eu falo desse pecado para o Senhor e quando eu de fato caio em si, a minha mente expande. Olha esse texto. Acho que agora. A ira de Deus não é declarada contra os pecadores impenitentes apenas por causa dos pecados por eles cometidos. Opa, tá meio estranho esse texto, não tá não? A ira de Deus não é declarada contra os pecadores impenitentes apenas por causa dos pecados por eles cometidos. Mas quando que é então, Senhor? Mas porque quando os chamados ao arrependimento escolheram continuar em resistência, repetindo os pecados do passado em desafio à luz que lhe era dada. O problema da ira de Deus com o povo não é porque eles estão no pecado. O problema da ira de Deus com o povo é porque eles sabem o que devem fazer e fazer diferente e eles continuam fazendo a mesma coisa. A ira de Deus é quando quem não se arrepende. E a pergunta é, o que é arrependimento? Bem simples, sua mente expande. Você encontra a realidade que você está fazendo e você agora se vira para fazer diferente do que você fazia. Porque só se a sua mente só expandir e você não mudar, a ira de Deus virá sobre você. Atos dos Apóstolos, página 62. A ira de Deus está para aqueles que não se arrependem. Aqueles que sabem que devem mudar, mas continuam no mesmo lugar, na mesma posição. Não vão para outro caminho. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Arrependimento, irmãos, é uma das palavras mais importantes do Evangelho. Jesus começou dizendo que o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Jesus disse para os discípulos, vão e preguem sobre arrependimento. Jesus disse para a igreja, vão e preguem sobre arrependimento. A igreja termina um sermão lindo lá em Atos e diz, arrependam-se e creiam no Evangelho para que vocês recebam o Espírito Santo. Então a grande pergunta é, hoje, essa semana nós estamos estudando sobre quem? Sobre o Espírito Santo sobre nós. Sobre nós sairmos da cegueira. E o primeiro passo é arrependimento. E arrependimento é você não fazer o que você fazia. É deixar de fazer o que você fazia de errado e passar a fazer a vontade do Senhor. Eu vou dizer para vocês que todos que estão aqui ouviram essa mensagem, mas nem todos, assim como encontrei muitas pessoas, conseguem abandonar o caminho errado. Quando eu estava dando um estudo bíblico para uma família lá no sul de Minas Gerais, eu tive uma experiência de ser... uma pessoa viu eu falando na rádio, nós tínhamos uma rádio local lá, e ela pediu um estudo bíblico em casa. E aí eu comecei a dar os estudos bíblicos para uma família. E eu falei sobre vários temas com ela, e ela aceitando, e aí o esposo, os filhos aceitando o evangelho. Mas quando chegou num tema-chave, era um tema-chave para ela tomar a decisão, sabe? Quando eu terminei de falar e pregar sobre esse tema e dar o estudo bíblico sobre esse tema, para ela era muito difícil, mas muito difícil. E ela, aquele dia, eu vi que ela fechou o coração e ela ficou séria durante todo o estudo quando eu entrei no tema. E eu passei todo o tema apelando ao coração dela e ela fechada. E aí eu fui-me embora, saí da casa dela e fui para casa. Passou aquela semana, passou aqueles momentos ali da tarde, ela foi para o quarto à noite dormir e ela disse, Senhor, se esse homem que está vindo aqui em casa está falando a verdade, que o Senhor me mostre, mas por uma outra pessoa que eu não conheço. Esse foi o pedido dela. Passou uma semana e pouco, ela convidou um pintor para pintar a casa dela. Esse pintor, pastor da igreja mundial, pastor da igreja mundial. O nome dele, João Batista. Você sabe que as igrejas evangélicas, algumas, o pastor ele trabalha na igreja, mas ele tem um segundo trabalho, né? E ele então, ele tinha uma empresa de pintura.
E ele agora foi convidado para fazer um orçamento na casa dela. E aí, quando ele estava sentado lá, elas eram evangélicos, essa família era evangélica também. Ele sentado para fazer o orçamento, daqui um pouco a mulher tocou com ele sobre Jesus. Ela disse, vamos conversar sobre Jesus. E ele disse, vamos. E daqui um pouco, no meio da conversa, ele disse assim para ela, eu vou falar do assunto, mas se você não estudou sobre esse assunto, a gente pode estudar depois, mais tarde. Ele falou para ela o seguinte, que era o tema que ela endureceu o coração. Você sabia que o sábado é o dia do Senhor? Que o sábado é o selo de Deus? E ela levou um susto. Mas quem que disse isso? Não, eu tenho assistido um programa de TV e eu assisti que o sábado é o dia do Senhor, estudei e hoje eu estou convencido, o sábado é o dia do Senhor. E ela começou a se emocionar, a família inteira se emocionou e ela disse para ele, Deus usou você para trazer uma resposta para mim. Uau, foi fantástico. Pegou um homem que era de uma outra igreja, foi na casa dela, a função não era pregar o evangelho e ele falou daquilo que ela pediu para Deus na oração. Mas eu quero que ele conte essa história para vocês, tá bom? Pode colocar o videozinho aí. Pode colocar um pedacinho do videozinho, tá? Eu cortei um pouquinho porque ele é longo e eu queria que vocês ouvissem um pouquinho dessa história. Vocês viram ele contando, né? Porque eu vou terminar a história para vocês agora. Eu saí da casa dessa mulher e eu fui até a casa do seu João e ele contou isso, bati palma na casa do seu João, e eu falei exatamente para ele, eu fiquei sabendo que o senhor é um grande pregador, e eu queria convidar o senhor para pregar na minha igreja. Ele sorriu e disse assim, você é adventista, né? Eu disse, como é que você sabe? Não sei, Deus me encheu no coração para dizer que você é adventista. João Batista, pastor da igreja mundial, entregou a vida para Jesus, mas ele já estava servindo a Jesus antes. E aconteceu uma expansão da mente que se você olhar para o rosto desse homem, você não tem como dizer que é diferente. Esse homem teve um encontro pessoal com Deus, ele se emocionava sempre quando falava do Senhor Jesus Cristo. Só que eu preciso dizer para você, que a família que recebeu essa resposta sobrenatural, não aceitou. 2 caminhos, 2 portas, 2 senhores, 2 fundamentos. Amigos, ou você decide, ou você vai ficar em cima do muro. Em cima do muro, você não é de ninguém, a não ser do próprio inimigo. Arrependimento precisa mudar a sua mente, mas você voltar a fazer diferente do que você fazia. Um homem completamente longe do meu campo de pregação do evangelho foi usado poderosamente por Deus e testemunhou dentro da casa da mulher, se arrependeu, entregou o cargo dele e hoje ele é ancião da igreja em Varginha. Ancião, líder, pregador, abandonou o cargo e o salário dele para servir a Deus até Jesus Cristo voltar, a eternidade inteira. E uma família que ouviu o grande testemunho, que viu o milagre, não aceitou. Essa noite, o meu apelo para você, só existe 2 caminhos. Para arrependimento, só 2. Primeiro, é você dizer, eu aceito Jesus. Segundo, não, eu não aceito só Jesus. Eu quero fazer diferente do que eu fazia. Essa noite nós vamos ter um louvor e nesse louvor o meu apelo é para que você diga para Deus, Senhor, me ensina a fazer diferente do que eu faço. Se eu tenho errado contra Ti, Pai, me ensina a fazer diferente. E se você nessa noite tem esse desejo e você não está conseguindo, eu quero orar com você e para isso eu quero te fazer um apelo. Não só para você se colocar em pé, mas para que venha aqui na frente para orar comigo. No final desse louvor eu quero orar contigo aqui na frente. Quero pedir junto com você para que Deus nos ensine a fazer diferente do que a gente faz de errado aqui, para honrar e bendizer o nome do céu. Vou estar esperando você. Para aqueles que querem pedir ao Senhor, Pai, me ajuda a vencer quem eu sou. Vencer as minhas lutas pessoais, vencer os pecados que ainda me rodeiam. É o que a gente vai fazer agora, orar ao nosso Deus para que essa cura venha. Querido e amado Pai, muitos de nós te servimos fielmente na Tua casa, Pai, mas ainda carregamos algo que tem nos afastado de Ti. Senhor Deus, nós queremos mudar quem somos, queremos mostrar de fato, Pai, que somos Teus filhos, mas para isso nos cura das nossas enfermidades, Pai.
cura dos nossos pecados e falhas que a gente tem lutado, aqueles pecados escondidos, Senhor. Pai, nós queremos passar a transformação, um arrependimento completo, fazer diferente do que a gente tem feito até agora. E essa semana que iniciou esse ano, para que essa igreja seja reavivada, para que o Espírito Santo seja derramado, a gente quer a cura, Senhor. Em nome de Jesus, visita essas famílias que aqui estão, Senhor. Visita essa mulher, essa tua filha que tem lutado tanto para permanecer em pé nessa jornada. Quero pedir também por esse homem que tem lutado para vir à igreja, para se entregar a Ti, mas até agora não consegue, a força do mundo tem puxado, e eu quero pedir humildemente para que o Senhor o cure, Senhor. Que o Senhor o fortaleça. De maneira especial, eu quero pedir pela Raimunda, pela Fernanda, pela Rosemary, pelo Davi, pela Argeles, pelo José. Quero pedir pelo Edson também, Senhor. O Senhor conhece os teus filhos que aqui estão. E nesse momento, como comunidade de fé, a gente quer pedir por eles. Nos abençoe e nos dê a certeza do teu perdão e da tua restauração essa noite, em nome de Jesus. Amém.